Bor, Ketov, Havelim, Hakol, Beseder, como vocês vão? Tudo em ordem? Vamos fazer aqui a leitura da nossa sexta parte da Parashá aqui da porção, né, da porção da semana, da Parashá Shavua, tá? Estamos aqui no livro de Bar Midbar, tá? Que é o números em português. Estamos na Parashá do Matot e Masei, que são duas porções juntas, tá bom? Então, sem mais delongas, é uma porção curta. Tem um assunto interessante aqui que eu queria tratar com vocês, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. O versículo 16, ele diz assim, ó. Vai daber Hashem el Moshe lemo. Falou Deus a Moisés, dizendo, Ele shemoti hanassim asher ihalu lahem et haaretz, né? Ou seja, estes são os nomes dos homens, né, nos hanassim, que o quê? Que dividirão a terra com vocês, que repartirão a terra aqui com vocês, né? Et haaretz, tá? Aí vem fala aqui Elazar Kohen, Veroshua Binu, né? E continua Venassim errado e Venassim errado, né? Um homem, Venassim errado, mi mate, ou seja, um homem por cada tribo, né? Tikiru lenhol et haaretz, ou seja, seria um líder aqui que iria adquirir a terra, tá? Essa é uma tradução, como eu falo sempre aqui, literal do hebraico, tá bom? Então, o primeiro passuque aqui, o primeiro versículo, né, na verdade são os dois primeiros passuquinhos aqui, ele nos deixa bem claro que Deus fala ali para Moisés que essas pessoas seriam, né, esses homens, eu já falei com vocês que o termo aqui é Hanashim, né, significa que não eram qualquer homens, tanto que o próprio versículo vem aqui e fala, né, Elazar, o Kohen e Yehoshua Binu, tá? Que era ali o sumo sacerdote da época, que era Elazar, o filho de Aharon, e Yehoshua, que seria o novo líder ali do povo de Israel após ali o falecimento de Moshe. Então, nós entendemos aqui que Deus escolheu as pessoas que iriam fazer a divisão ali das terras, tá? E como eu disse, Venashim errado, me matei, ou seja, seria um homem ali por cada tribo, ou seja, uma pessoa da cada tribo vai fazer a reunião ali e separar a terra entre as pessoas, né? Um homem de cada tribo, tá? Um homem ali de cada tribo, ele iria para separar ali as porções entre as famílias, tá? Vamos dar continuidade aqui para nós adentrarmos no assunto. Diz assim, estes são os nomes dos homens pela tribo de Yehudá, tá? Vai selecionar aqui quem que vai fazer a seleção por cada tribo, tá? Yehudá, Caleb, o filho de Efoné, pela tribo dos descendentes de Shimon, Shemuel, o filho de Amihud, né? Pela tribo de Bineaim, Elidade, o filho de Xislom, o líder da tribo dos descendentes de Dan, Burki, o filho de Yogli, pelos descendentes de Yosef, o líder da tribo dos descendentes de Menashe, Haniel, o filho de Fod. O líder pela tribo dos descendentes de Efraim é Kemuel, o filho de Shifan. O líder da tribo dos descendentes de Zebulon é Elit Safan, o filho de Panar. O líder da tribo dos descendentes de Zahar é Patiel, o filho de Azan. O líder da tribo dos descendentes de Asher é Ahihud, o filho de Shelomi. O líder da tribo dos descendentes de Naphtali é Pedahel, o filho de Amihud. Estes são os que Deus ordenou repartir a herança da terra de Canaã para os filhos de Israel. Então, por cada tribo aqui, Deus escolheu um líder, tá? Para fazer essa divisão das terras que nós começamos a comentar ontem na porção, tá? Na quinta parte ali da porção de ontem, tá? Então, aqui, Deus escolhe, fala para Moisés, perante ali Yehoshua e Elazar, quem seriam os homens que faziam a divisão dessas terras, tá? Agora vamos entrar aqui no assunto que, dentro dessa porção, que eu queria comentar com vocês, já que essa questão de toda a divisão da terra foi falado no vídeo anterior, tá? O capítulo 35, versículo 1, fala assim também, né? Vai da Berra, Shila Moshe, né? Baharot, Moav, Al
Ou seja, né, falou Deus ali nas planícies de Moabe, né, ao longo do Jordão, perto de Jericó, dizendo: ordene os filhos de Israel, eles deverão dar de suas propriedades herdadas cidades para os levitas viverem. Vocês deverão dar aos levitas espaços abertos ao redor das cidades. As cidades serão deles para viverem, e os espaços abertos serão para o gado deles, a propriedade deles e para todas as suas necessidades. As áreas de espaço aberto para a cidade que vocês darão aos levitas se estenderão a partir do muro externo da cidade. 1000 cúbitos ao redor, vocês medirão desde de fora da cidade 2000 cúbitos ao lado leste, 2000 cúbitos ao lado sul, 2000 cúbitos ao lado norte, ao lado oeste, e 2000 cúbitos ao lado norte, com a cidade no meio. Estas serão as suas cidades, né, as cidades dos levitas de espaço aberto. Dentre as cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades de refúgios, que vocês designarão como lugares para onde o assassino pode se refugiar. Além disso, vocês providenciarão 42 cidades. Assim, o número total de cidades que vocês darão aos levitas serão de 48 cidades, juntamente com seus espaços abertos. Quando vocês derem cidades da terra herdada pelos filhos de Israel, vocês pegarão mais terras de uma herança maior e menos terras de uma herança menor. Cada um dará a cidade aos levitas de acordo com o tamanho da herança concedida a ele. Tá? Eu li todos esses passuquinhos aqui direto, porque aqui já é um assunto para nós adentrarmos nessa porção. Simples assim, tá? Como acabamos de ler aqui. Vocês vão herdar a terra. Dessas terras que vocês vão herdar, vocês vão dar terra para os levitas. Tem que ser um espaço aberto, vocês vão ter a sua cidade, e no espaço de vocês aberto vão ter as cidades, né, dos levitas ao redor, norte, sul, leste, oeste, como nós lemos aqui, 2000 cúbitos, norte, sul, leste, oeste, tá? E eles vão ter os espaços abertos deles dentro desses 2000 cúbitos, para o quê? Seria para o gado deles, né, as necessidades que eles precisarem ali. Resumindo, são 48 cidades ao todo, tá? Sendo que 42, né, são deles, e mais 6 ali são cidades de refúgios, tá? Vai ser um pouquinho melhor tratado mais na frente, mas vamos dar um parecer aqui. Cidade de refúgio, essas 6 cidades de refúgio, eram por aqueles assassinos involuntários, tá? A Torá ela nos ensina o quê? Que uma pessoa que sem querer feriu outra, em caso de morte, ela não tem culpa. A Torá dá um exemplo. Se tiverem 2 na floresta, no campo, o que seja, né, na floresta, eles estão ali com o machado cortando a lenha. Se porventura, ao mover o machado, né, a lâmina do machado escapar e vier a ferir a outra pessoa que estava com ele trabalhando e a pessoa morreu, ele foi morto acidentalmente. Só que as famílias, como diz o Vingador do Sangue, a Torá fala assim, a família não quer saber disso. Ela quer que o outro pague por isso, mas não foi voluntário, foi involuntário, foi um acidente. Então, para que a família não viesse a dar uma maneira de matar essa pessoa que acabou matando ali o seu parente, Deus estipulou que fossem dados, junto com os levitas, 6 cidades chamadas cidades de refúgio. Tá? Para onde essa pessoa iria, ficaria ali por um tempo até que o sangue da pessoa esfriasse pelo aquilo que foi acometido, né, com o seu parente. Como eu digo sempre aqui, simples assim. Tá? É óbvio, Maurício, tem todo um profundo. Se nós fosse parar para analisar como que era, por que fala que a pessoa vai ficar lá até o tempo de vida daquele sacerdote, tá? Mas vamos tratar aqui sobre o assunto da questão da herança aqui dada aos levitas. Antes de mais nada, tem uma discussão no Talmud de Yerushalayim, tá? Entre o Rabi Meir, o Rabi Yehudá e o Rabi Yossi. Por quê? Porque o Rabi Meir, ele é enfático em dizer que as cidades não eram dos levitas, tá? E ele usa justamente o argumento que eles não tinham que dar o dízimo ali
das colheitas. Não teriam que dar o dízimo ali, né, sobre as primícias. Já o Rabi Yehudá e Rabi Yos fala que não, eles eram donos sim da terra, a ponto que eles cobravam muitas das vezes aluguel dessas pessoas que acabamos de comentar aqui, que viesse acidentalmente a matar outra pessoa, tá? Como eu digo, tem toda uma discussão ali. Aí o Talmud babilônico já reforça que realmente a questão das cidades ali também tinha a ver realmente com os levitas. Vem Rambam, que é o legislador praticamente aqui das leis da Torá, ele fala que na verdade era um tipo de propriedade, sim, ele até usa o termo, né, era dos levitas, porque ele comenta que na verdade as 42 cidades eram ali dos levitas. E as 6 cidades de refúgio, né, no caso, se a pessoa cometesse ali um assassinato involuntário, acidental, ele poderia ir para lá e ele não pagaria aluguel aquelas 6 das 48 cidades ali de refúgio. Porém, se ele viesse para uma das outras 42 que era dos levitas, os levitas poderiam sim cobrar um aluguel deles. Então, por essa caracterização, né, essa característica, você tem posse da terra, ela é sua, tá? Tem toda uma discussão também, é muito profunda essa questão, porque pega-se a lógica o seguinte: eles falam assim que os levitas por si só, tudo aquilo era uma herança, mas não de um só levita, ou seja, pertencia a todos os levitas. Então um levita só não era dele, fazia parte de todo o conjunto ali dos levitas, tá? Nós sabemos que os levitas eles não tinham ali obrigações com coisas, com as coisas, vamos dizer assim, do mundo. Eles não tinham essa obrigação. Eles viviam 24 horas de suas vidas em prol ali do serviço a Deus, tá? Eles eram separados das demais comunidades ali de Israel, como nós falamos, Israel é dividido em Corém, Levi e Israel, tá? O Corém, que no caso aqui era Eleazar, Levi são aqueles que ajudavam, e Israel, as demais tribos ali, que viviam normalmente, tá? Nas suas cidades. Como eu falei, é um assunto bem complexo, mas onde eu quero me focar, tá? Eu quero me focar o quê? Qual que era o objetivo dessas cidades, tá? Qual que era a função da cidade de refúgio e das 40 outras duas cidades que era dada aos levitas, tá? A Hassidut, meus amigos, eu vou usar da Hassidut mais uma vez para nós podermos entender melhor esse contexto. Entendam bem, a Hassidut já nos explica assim, ó, que não é nenhuma coincidência que essas cidades, né, de refúgio eram também cidades dos levitas, né, como nós comentamos aqui. Por quê? Ele fala assim, que quando Levi nasceu, qual foi o nome que a sua mãe deu? Por que ele foi chamado Levi? Porque diz assim, agora, desta vez, meu marido estará ligado a mim. Né? Está lá no livro de Gênesis, né? No Bereshit, no capítulo 29, versículo 34. Tá? O nome Levi, quando ela fala assim, ela diz, né? E ela vê, da onde tirou-se Levita, ou seja, ele se apegará a mim. Tá? Indicando que o nome Levi denota a ligação após um período de afastamento. Porque nós sabemos aqui que quando Levi veio, ela disse, ele vai se apegar a mim, meu marido, então a pessoa estava afastada. Né? Nós sabemos aqui no caso de Jacob, Leia e Rahel, tá? Por isso que diz agora ele vai se apegar a mim, porque ele estava com um caso com Rahel. Tá? Então denota aqui um período de afastamento. Assim, quando um assassino acidental se desconectava de Deus pelo ato ali acidental de ter matado, tirado uma vida sem querer, né? Ele buscava refúgio em uma cidade levita, pois a associação com os levitas o ajudaria a restabelecer e revelar sua ligação com Deus. Porque nós sabemos, aqui eu já comentei, toda a tribo de Levi, eles viviam em prol do serviço para Deus, eram separados das demais funções, né, da sociedade, do mundo ali, eles tinham simplesmente uma obrigação para com Deus. Então daqui nós entendemos, meus amigos, que não é à toa, como a Hassidut explica, que as cidades de refúgio também pertenciam aos levitas, porque a pessoa que ia para lá, ela tinha que voltar
a se conectar com Deus. Eles estavam um período afastado por causa do acidente, né? Então ele corria para a cidade dos levitas, onde eles estavam ali 24 horas conectados com Deus, e ele fazia novamente essa religação com Deus, tá? E falando em termos práticos, este era o resultado da associação com os levitas. Quem era ministro em tempo integral de Deus, devotando toda a sua vida a promover a observância das mitzvot. Tanto as mitzvot entre o homem e Deus, quanto as mitzvot entre o homem e seu semelhante. Então aqui a Hassidut ela conclui justamente isso, tá? Que como os levitas eles estavam integrados ali com Deus 24 horas por dia, eles faziam, né, novamente a ligação entre Deus e o homem, entre o homem e o seu semelhante, né? Nós sabemos que a Torá, né, que as 10 palavras, os 10 mandamentos, como chamam, você vai ver que ela é dividida em duas seções. É dividido para você com Deus e você para com o seu semelhante. Inclusive, tem mais para com você com o seu semelhante do que para você com Deus, tá? Por isso, nós até comentamos ontem no vídeo sobre a questão de culto, né? Que Deus não precisa de culto. Então, toda a questão, se você pegar todos os 10 mandamentos, não tem nada relacionado a um culto. Você teria que cultuar a Deus. Não. Era um relacionamento íntimo seu com Deus, diariamente, um relacionamento íntimo seu com o seu próximo. Mãe, pai, amigo e por aí vai, tá? Então, o verdadeiro objetivo aqui das cidades de refúgio era fazer com que a pessoa se reconectasse com Deus. Que ela voltasse ali após o seu pecado, o seu erro, ainda que fosse involuntário, há um pequeno período de afastamento, como nós lemos aqui, por causa do nome de Levi, né? Então a pessoa ela voltava a se conectar com Deus, já que ela estava indo para um lugar onde existiam pessoas que ficavam 24 horas ali na presença de Hakadosh Baruch Hu, na presença de Deus, fazendo um serviço. Então aquela pessoa, ela de uma maneira ali automática, ela voltava a se religar com Deus. Então, a cidade de refúgios, o verdadeiro significado dela é isso. Permaneci um tempo afastado, mas estou me aproximando novamente de Deus, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês aqui, de um ponto de vista aqui da Hassidut, tá? Como eu disse, existe muito assunto sobre essa questão da cidade de refúgio. Diz que no tempo do Mashiach elas se expandiriam mais, né? Praticariam, seriam tudo. Tem todo um assunto aqui em relação a isso que nós não vamos adentrar agora. Bom, amigos, mais uma vez eu quero agradecer vocês por nos acompanhar aqui durante mais de um ano, né? Todos os vídeos aqui desse canal. Você que é novo, se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo. Gostou do assunto? Gostou aqui do profundo do que a Hassidut fala sobre as cidades de refúgio? Então, convido a você, compartilhe, tá? Nos ajude aqui no engajamento do canal. Graças a Deus, né, Baruch Hashem, o canal vem crescendo bastante, tá? Então, mais uma vez, quando eu sempre termino aqui, eu falo, né, para vocês, eu mando uma Mashiach now, nós queremos uma Mashiach hoje, que uma Mashiach se revele ainda hoje em nossos dias, tá? Construa o terceiro Beit HaMikdash, o serviço volte a Deus e Yerushalayim. Se não, amanhã estaremos aqui novamente, tá? Amanhã não, porque é Shabbat, né? Na verdade. Então, nós estaremos vendo no primeiro dia da semana, domingo, com o nosso novo, né, a nossa nova paraxá, o nosso novo livro, tá? Que é o livro de Devarim, palavras, tá? Ou Deuteronômio em português, tá? Que eu já comentei, vocês sabem, é um dos livros que eu mais gosto aqui da Torá, tá bom? Amigos, fiquem com Deus, como eu sempre digo aqui para vocês, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso em tudo que vocês forem fazer, e Parnassá, que é o sustento vindo da parte de Deus sobre a nossa vida, tá bom? Fiquem com Deus e Lehi Traot. Até mais. Tchau, tchau.